Sim, sim, minha gente amada, querida, tá tudo preparado, tudo prontinho. Mais uma história daquelas. Você sabe que quando os ouvintes participam lá no rádio, né, sobre a história que eu apresento aqui para vocês, eu ouço lá os comentários e teve uma senhora que disse assim: Paulinho, mais uma lição de vida. Essa história que você acabou de contar é mais uma lição de vida. Então eu digo a você que essa história que você vai escutar aqui e agora é uma verdadeira lição de vida. Meu Deus, quantos aspectos. Eu gostaria até de enumerá-los aqui antes de você ouvir. Mas eu tenho medo de cometer aquele erro de dar o spoiler famoso, entregar o final antes da hora, né? Então eu quero que você ouça, seja surpreendido, seja surpreendida pela história e depois eu quero a sua opinião. Perfeito assim? Tá preparado o coração? Antes, um pedido todo especial. Seja membro do nosso canal. É lógico que eu preciso. Se eu não precisasse, eu não pediria, né? Então, quando a gente quer muito uma coisa, a gente não pode calar. A gente tem que pedir. E eu estou pedindo, seja membro do canal. É importante, Paulinho? É muito importante para o canal. Se não fosse, eu não peço. Se não fosse, eu não pediria. Se estou pedindo é porque é muito importante e dá uma força muito grande junto ao YouTube. Conto com você. Outra coisa que eu preciso repetir é que tem gente que fala assim: Paulinho, mas eu quero ouvir a história do seu canal sem propaganda nenhuma. Tem jeito? Lógico que tem. Basta que você se torne YouTube Premium. E é fácil de ser YouTube Premium. Abaixo do vídeo todas as instruções. Mas faça isso pelo nosso canal, porque aí você dá força pro nosso canal. Perfeito? Assim como você pode mandar um valeu demais pro canal, é uma ajuda importante. E esse valeu demais, Paulinho? Abaixo do vídeo tem como se fosse uma linha do tempo. Você corre as palavrinhas, encontrou valeu, clica em cima, aí você adquire o valeu e manda pro canal. Se inscreva, o canal tem ganhado novos inscritos. Isso me deixa feliz. Se inscreva, acione o sininho para que você seja comunicado ou comunicada de cada nova história que chega por aqui. Perfeito? Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história fantástica de hoje, aqui no canal, acabou de começar. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Verdade, verdade. Paulinho Boa Pessoa é a mais pura verdade. Me chamam de mulher de fé, de garra. Você é uma guerreira, você tem muita fibra. Outra no seu lugar não teria resistido. E você nunca desistiu. Mas a verdade, sabe, que apesar de todos esses elogios, eu fraquejo, sim. A perna dá uma bambeada. E só Deus para explicar por que eu não desisti. Só Deus, mas... Olha, vou resumir. Nenhuma mulher no mundo, nenhum homem no mundo vem preparado para enterrar um filho. A gente, depois de passar por esse processo, apenas aprende a respirar diferente, mais devagar, como se o ar tivesse que passar por dentro do buraco que a ausência deixa. O Max, meu filho, ele só tinha 11 anos. Ele era meu único e amado filho. Meu abracinho de fim de tarde, meu sol em dias nublados. O Max, ele era autista não verbal. Eu sei que falando assim, tem que falar, como é que é? Ele era autista e ele não falava. Nunca falou uma palavra sequer. Mas dizia tanto com os olhos, com os gestos. Porque ele compreendia, ele sabia e ele comunicava. Com aquele jeitinho dele, ele comunicava. Jeito doce de viver o mundo ao seu modo. Eu me lembro do dia que eu recebi o diagnóstico. Ele tinha 3 anos. 3 anos e ainda não falava. Calma, gente, vocês também são apressados. Essa criança já devia estar falando.
Peraí, calma. Dá um tempo pro menino, né, filho? Mas ele compreende tudo que a mãe fala e a mãe entende tudo que ele faz. Vai brincar, meu amor. Mas no fundo aquilo doía porque eu já desconfiava. Ele não respondia quando eu chamava, não olhava nos olhos. Ele preferia ficar horas e horas olhando para os próprios dedinhos, girando na frente do rosto. Ele preferia isso do que brincar com os carrinhos que a avó dava, que o tio dava. Era como se ele vivesse num universo paralelo, dele, só dele. Mas quando sorria, aquele sorriso parecia abrir uma janela dentro de mim. Leve esse menino ao médico. Leve esse menino ao médico. Não era irresponsabilidade. Era medo. É duro falar assim, que tem gente que fala, você demorou demais. Não teria resolvido se eu tivesse ido antes. Mas fizemos os exames. Fomos a tantos especialistas, até que a palavra veio: transtorno do espectro autista não verbal. As palavras, elas podem até ser diferentes, mas elas não mudam o sentido. Meu filho era autista que não iria falar. Foi como levar um soco, não pela condição em si, mas pelo medo. Mas medo do quê? Eu vou repetir aqui mais uma vez: medo de tudo, medo de absolutamente tudo, tudo, medo do mundo, medo do preconceito, medo do que seria a vida dele dali pra frente num planeta onde quem não fala é ignorado. Como é que você vai ser um ser vivente nessa terra se você não falar? O pai dele, Ferdinando, não aguentou. Isso é demais pra mim, Marina. Não consigo lidar com isso, não. Como assim? Não suporto, eu não tenho coração pra isso. Arrumou uma mochila e foi embora. Saiu sem nem olhar para trás. Não tenho coração para isso. Mas teve coração para fazer isso. E eu fiquei por nós dois. E aprendi a ser som e escudo do meu filho. Max, ele foi crescendo com as suas manias e encantos. Gostava de desenhar, era apaixonado por lápis de cor. E eu vivia comprar tudo que era lápis de cor para ele, principalmente o azul. Ele amava o azul. Ele gostava dos lápis todos, mas o azul quebrava a ponta, eu apontava, quebrava a ponta, eu apontava, até que ia ficando um toquinho. E eu fui entendendo que ele amava o azul. Dava abraços do nada mesmo. Estávamos no mercado e de repente ele vinha e me envolvia num abraço apertado, com a cabeça encostada no meu peito. Aquilo me salvava nos dias difíceis. Na escola ele era um caso raro. Tirava boas notas, mesmo sem falar. Entendia tudo. Verdade? Verdade. Tinha acompanhamento, laudo e um plano pedagógico adaptado para ele. Mas quando ele estava calmo, sem crise, ele era brilhante. Gostava de ajudar a professora Karina, entregando folhas, organizando materiais. E Karina, como ela teve paciência com ele. Era mais do que uma professora, era quase parte da família. Mas também havia dias difíceis. As crises vinham como tempestade. Do nada, o Max batia a própria cabeça, se jogava no chão, gritava, ficava vermelho com os olhos cheios d'água e os braços rígidos como madeira. Era como que se o mundo ao redor explodisse dentro dele. Sons demais, luz demais, toque demais. Tudo se transformava numa ameaça na cabecinha dele. E eu aprendi na marra a reconhecer os sinais antes da explosão do Max. Ele nunca feriu ninguém, só ele mesmo. Mas não sabia se defender, não sabia explicar.
E por isso o mundo nem sempre tinha paciência com o Max. Na escola, alguns alunos zombavam dele. Criança. Diziam: esquisito esse cara. Ele é meio doido. Eu ouvia da Karina que ele sabia o que se passava ao redor dele. Ele sacava tudo que as pessoas falavam. A Karina dizia que ele sorria com os olhares. E que mesmo quando ele estava em paz, bastava um empurrão, um barulho alto, uma mudança de rotina e tudo desmoronava. Mas apesar disso, o Max seguia, adivinha, com a mochila azul, seu caderno de desenho, sua forma única de existir. Ele amava a chuva, ficava vidrado na janela, vendo gotas escorrerem, amava pizza de mussarela, bolinhas de sabão e os vídeos de luzinhas que ele via no tablet, com um brilho nos olhos que me fazia esquecer o resto do mundo. Às vezes eu chorava escondida no banheiro. Chorava por medo. E quando eu saía, ele estava lá, com aquele olhar de quem sabia e de quem percebia tudo, mesmo quando todos achavam que ele não entendia nada. Ele entendia sim, entendia tudo e amava com uma pureza que jamais eu vou ver neste mundo. O Max, ele era meu espelho e eu não precisei que ele dissesse mamãe para saber que eu era tudo para ele. É incrível, porque eu acho que quando eu era menina, eu brincava com os meus bonecos. Isso aqui é um detalhe muito importante na minha história. E eu queria que você, que é mulher, refletisse sobre isso. Eu brincava com os meus bonecos esperando que eles dissessem para mim mamãe. A boneca não fala. Então, eu menininha, eu imitava o boneco me chamando, sabe? Era como se o boneco estivesse me chamando. Oh, mamãe, eu quero mamar, mamãe. Eu nunca imaginei que um dia, quando eu me tornasse adulta, o meu boneco de verdade, de carne, osso, sangue, espírito, alma, também não fosse me chamar de mamãe. A vida seguia entre rotinas e cuidados, médicos, terapias, escola, choro, conquista, e mesmo com tudo isso a gente era feliz. Não aquela felicidade de propaganda de margarina, mas aquela felicidade bruta, real, feita de pequenos milagres, um abraço inesperado, um desenho colorido, uma noite sem crise. Foi por isso que o dia em que tudo mudou me quebrou tanto. Porque naquela manhã, antes dele ir para a escola, eu já tinha sentido algo diferente. No próximo dia, antes mesmo de o dia clarear direito, eu já tinha notado, o Max estava diferente. Primeiro ele acordou mais cedo do que o normal. Sentou na ponta da cama e ficou olhando para a janela com os olhos arregalados, como se esperasse alguma coisa ruim acontecer. Ele não sorria, não puxou o meu braço para dar uma deitadinha de novo, porque ele tinha essa mania. Ele queria ficar um pouquinho mais na cama, então ele me puxava assim pelo braço, tipo, mamãe, deita de novo. Sem falar, óbvio. Mas ele me puxava. Dessa vez, nesse dia, ele não me puxou, como ele fazia sempre. Aliás, todo dia praticamente. Não pegou o lápis de cor, não pediu com gestos o tablet para desenhar. Só ficou ali, quieto. Mais quieto do que o normal. Um silêncio pesado, um silêncio que dizia tudo. Eu tentei suavizar a manhã como eu sempre fazia. Coloquei o uniforme dele com o maior cuidado, fiz pão com queijinho derretido que ele amava, do jeitinho que ele gostava. Pois a música instrumental, isso eu também aprendi com um médico. O médico dizia, olha, pessoas assim, não precisa nem dizer, mas você sempre use uma música instrumental tranquila, assim, coloca porque faz bem, acalma. Música instrumental, sem que ninguém esteja cantando. Sim, entendi, doutor.
Aí coloquei a música instrumental que ele amava ouvir no café. Aquela música tocando, até o céu estava nublado, como se acompanhasse o pressentimento que pairava no ar. Ele comeu pouco naquele dia. Não quis abraço, nem me deu abraço. Isso doeu, porque o Max amava abraçar e ser abraçado. Olhei bem nos olhos dele e perguntei baixinho, mesmo sabendo que ele não responderia com palavras: "Tá tudo bem, meu amor?" Ele me olhou por um segundo e eu vi medo. Um medo que cortou meu peito. E respirei fundo, dei um beijo em sua testa e sussurrei: "A mamãe tá com você sempre, tá?" Quando ele entrou na van para ir para a escola, ele manteve a cabeça encostada no vidro, observando as gotículas de uma chuva que começava a cair. Os dedos desenhavam no vidro embaçado, como se ele tentasse escapar de dentro da própria cabeça. E eu, do lado de fora, com o coração apertado, só podia torcer para que tudo fosse mais um dia de rotina. A gente se apaixona pela rotina. Eu queria tanto que fosse mais um dia da rotina da vida do Max, mas não foi. Na metade da manhã, meu celular tocou o número da escola. Na hora que eu vi aquele número da escola e da forma como eu vi o Max sair de casa, meu estômago revirou. Quando eu atendi, ouvi a voz da coordenadora: "Dona Marina, precisamos que a senhora venha até a escola, por favor, com urgência. É sim sobre o Max." Meu Deus do céu. Saí de casa com a alma tremendo, entrei num ônibus sem nem lembrar se levei carteira, guarda-chuva, chave, sei lá. Será que eu deixei a boca do fogão acesa? Sabe aquelas coisas que vão passando pela nossa cabeça? Eu dentro do ônibus, o coração antecipava algo ruim. Eu não vi a hora do ônibus chegar e aquele trânsito atrapalhando. Chegando lá, na escola, fui recebida pela diretora, pela professora Karina e por uma pedagoga que eu mal conhecia. Todas estavam pálidas, atônitas. Os olhos da Karina, a professora, vermelhos, como se ela tivesse chorado e chorado muito. E aí elas me contaram: "O que foi? O que aconteceu, gente?" Naquela manhã o Max teve uma crise. Dizem que tudo começou quando um colega de carteira... Não é o nome, eu vou colocar Ney. O Ney, tá? Eu não vou dizer o nome. Mas quando aquele colega de carteira, o Ney, começou a rabiscar os desenhos do Max de propósito. O Max tentou afastar, ficou nervoso, agitado. A professora pediu calma, tentou intervir, mas a sala estava barulhenta e Max, no limite, pegou o caderno do Ney e jogou pela janela no meio da chuva. Diz a professora que o gesto foi rápido e impulsivo, típico de uma sobrecarga. Max não queria machucar ninguém, queria se defender, queria escapar do caos. Mas Ney, conhecido na escola por ser bravo, impulsivo e andar com gente barra pesada da comunidade, não perdoou. Antes que a professora pudesse impedir, Ney se levantou e desferiu um soco certeiro no olho esquerdo do Max. Pá! Um soco dado com raiva. Eu digo uma coisa que às vezes as pessoas me falam: calma. Um soco dado com ódio. Com ódio. Um soco forte, um soco que fez o meu filho cair no chão gritando, gritando, gritando. Sim, Max gritou. Ele não falava, mas ele gritou. E isso foi por si um choque, porque ele era silencioso. Ele não gritava nunca, até os 11 anos de idade. Mas naquele dia o grito saiu rasgando a garganta.
E dizem que ele gritou tão alto, que paralisou a escola inteira. Alunos saíram das salas, professores vieram correndo, a direção chamou a emergência, foi um caos. A Karina chorava ao me contar ainda. Dizia que ela tentou impedir, mas foi tudo rápido demais, que ninguém esperava. Max estava com gelo no rosto, deitado na enfermaria da escola. Quando eu o vi, meu coração partiu em 1000 pedaços. O olho dele tinha inchado e estava inchando ainda, sabe? Eu começava a fechar. Sabe quando... você sabe que murro no olho, ele vai inchando e vai fechando assim o olho, e aquela parte de sangue pisado, aquela parte preta vai se formando ao redor. O tal do hematoma. Me aproximei devagar. Ele me olhou e chorou baixinho. Sem grito, sem som, só lágrima. Eu me abaixei, segurei a mãozinha dele e senti o mundo desabar. E falei: mamãe tá aqui, Max. Meu amor, você não tá sozinho. A mãe não deixa você sozinho. A mamãe tá aqui com você, tá? A mamãe tá aqui com você. Foi quando o pai do Ney chegou. Não é preconceito, era o apelido dele, tá? Senão as pessoas vão me acusar de preconceituosa, por favor, era o apelido do homem. Neguinho do Beco, era assim mesmo, não é negrinho, é neguinho, Neguinho do Beco, como ele era conhecido. E chegou o Neguinho do Beco, ele foi batendo a porta da sala da coordenação. Isso é frescura, gritou, isso é frescura. Pô, o moleque joga, e não foi a primeira vez que ele fez isso não, hein? Se fosse a primeira vez, vai lá. Mas eu acho que é a terceira, quarta ou quinta que ele joga o material do meu filho na chuva, pô, o que é? Não pode, se não pode estar numa escola normal, por que tá? Pô, põe numa escola de louco. Põe numa escola de louco. Se a pessoa tem problema, põe numa escola de louco, pô. Mas aqui, você aguenta um dia, você aguenta 2, você aguenta 3, pô. Meu filho perdeu a cabeça. Tão criança quanto ele. Meu filho tem o quê? 12 anos. Uma criança. Fiquei em choque. Eu tremi da cabeça aos pés. Eu achei que quando chegasse os pais do menino, do Ney, eles fossem se solidarizar, me pedir perdão, me pedir, sabe, me abraçar, me acolher. Tremi da cabeça aos pés. Eu não esperava compreensão, mas crueldade assim. Quando eu escutei o homem falando daquele jeito, eu falei também: olha, seu filho agrediu o meu. Dá uma olhada no olho do meu filho aqui, moço. Dá uma olhada. Mas ele não me ouviu. Xingava, apontava o dedo na minha cara. Ô, dona, não quero nem saber. Se fosse no meu tempo, no tempo que eu ia na escola, teria sido pior ainda, sabe? Quer dizer, ele quis dizer que o filho dele ainda fez pouco. A diretora tentou acalmar, a pedagoga pediu silêncio. Mas Neguinho do Beco começou a berrar. E eu, mãe ferida, não aguentei. Sabe o que é, dona? Seu filho precisa de limite. Ele tem aí um problema, sei lá qual é o problema que ele tem, também não me interessa. E às vezes, porque a criança tem um problema, a mãe defende muito, o pai defende muito, e ele precisa de limite, esse moleque. Pergunta aí pro pessoal da sala aí, o que ele faz, o que ele apronta. Já é a quarta, quinta, sexta, sei lá quantas vezes ele fez isso com meu filho. Tu estragou um livro dele. Tive que comprar outro. Eu, mãe ferida, não aguentei.
Olha, quem precisa de limite aqui, moço, é o seu filho que precisa de limite, tá? Porque o meu é especial. E você, ou o senhor, sei lá, precisa de vergonha na sua cara. Precisa de vergonha na sua cara para falar assim comigo. Soltei tudo com o sangue fervendo. E ele veio pra cima. Por um segundo achei que ele fosse me bater. Sabe dedo em riste? O peito pra frente e o dedo em riste assim? Peito pra frente e dedo em riste. Até a polícia foi chamada. Pra vocês terem uma ideia. 2 PM chegaram, separaram o tumulto, levaram o neguinho do beco pra fora. E ali no meio do corredor da escola, com meu filho de olho roxo no colo e todo mundo olhando como se eu fosse a errada, eu chorei. Chorei alto, com raiva, chorei com dor. Porque ninguém protegeu o Max. Quer dizer, talvez a professora. Porque o mundo não está preparado para as crianças especiais como ele. Porque até quando ele era vítima, queriam torná-lo culpado. Precisa de limite, pô! E aí ele saiu falando com os policiais, o moleque tem um problema na cabeça, sei lá o que é. E sempre tá jogando o material do meu filho, jogou na chuva o caderno dele. Naquele dia meu mundo gritou junto com ele e nunca mais fomos os mesmos. Nos diz que se seguir o tempo parecia não andar. Cada segundo era uma eternidade presa no inchaço no rosto do meu filho. O olho esquerdo do Max ficou tão roxo, parecia uma uva madura, e fechou. Fechou o olho assim, ele ficou com dificuldade de enxergar. Levei-o no oftalmologista e ele disse que não havia atingido a vista dele, a visão dele. Mas sabe, vai fechando que atrapalha até de ver. Aí ele não desenhou mais. Aí ele não me abraçou mais. Aí ele não quis mais o tablet. Não olhava mais nos meus olhos. O Max agora ficava apenas sentado no canto do sofá, com as mãozinhas pressionando o ouvido e o corpo encolhido. As duas mãos, assim, ele pegava assim as duas mãozinhas e ele colocava assim contra o ouvido, sabe? Pressionando e balançando o corpinho. E essa cena acabava comigo. Eu falei com a escola todos os dias, eu exigia providências, exigia respeito. A professora Karina, coitada, ficou arrasada, se sentindo culpada até. A direção então decidiu suspender o Ney. 3 dias de suspensão. Que isso não se repita mais aqui nessa escola. 3 dias de suspensão para o Ney. A diretora me chamou para conversar. Marina, nós entendemos que não foi uma simples briga, entendemos a gravidade e por isso nós temos 3 dias de suspensão para o menino. Isso não ia resolver, mas eu escutei engolir seco, mas meu sangue borbulhava, porque não demorou muito tempo, o pai do menino, o neguinho do beco, voltou à escola. Chegou por lá de novo gritando, disse que era um absurdo aquela punição que o filho... Ele foi reclamar da punição que qualquer outro menino teria feito que o filho dele fez. E ele me pegou por lá, inclusive. Dessa vez eu estava lá, sentado numa das cadeiras da sala da coordenação, com o Max do lado, cabeça baixa, o rosto marcado. Me levantei devagar e falei com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Moço, hoje eu estou mais calmo e vou falar para o senhor. Eu falei assim para ele, só que eu estava tremendo mais que no primeiro dia do nosso encontro. E você precisa entender que o seu filho bateu no meu. E o meu não consegue nem se defender com palavras. O seu filho tem o senhor como pai, tem a mãe que eu não conheço.
O pai do meu foi embora quando descobriu que ele era autista. A loucura que o senhor falou que meu filho tem, ele tem autismo. Autismo não verbal. Ele não fala. E sou eu sozinha quem lida com as crises, as terapias, os julgamentos. E agora também o olho roxo dele. Então me diga, seu filho merece ou não merece 3 dias? Eu teria dado muito mais do que 3 dias de suspensão. Ah, vá, problema do seu filho. Eu tenho culpa se ele não tem pai? Agora você quer que o meu pague por isso? Não. Não, eu quero que ele aprenda o que ninguém ensinou para ele. Respeito. A diretora interviu. A pedagoga segurou meu braço com delicadeza porque ela sabia que não ia acabar bem. Neguinho do beco saiu bufando, dizendo que ia botar a boca no mundo. Ia reclamar. Falei com uma advogada, a amiga da minha irmã, registrei tudo porque eu sabia que se eu não fizesse isso, ninguém faria por nós. Nos dias seguintes, Max continuava calado, trancado no próprio silêncio. Mergulhado no próprio medo, dormia mal, acordava suando, a qualquer barulho mais alto se encolhia. Era como se aquela violência tivesse quebrado algo dentro dele. Mas aí, numa tarde de quarta-feira, enquanto eu lavava a louça, eu senti 2 braços ao redor da minha cintura. Era o Max, e ele voltava a abraçar. Ele me abraçou forte, como há dias, já meses ele não fazia. Eu estava pensando naquela hora, assim, na cozinha, eu acho que o Max nunca mais vai voltar a abraçar. E de repente ele me surpreendeu como se ele entendesse, como se a nossa comunicação tivesse sido transmimento de pensação, como eu brincava quando era menina. Parece que ele recebeu a transmissão do meu pensamento. E eu fiquei parada com as mãos ainda molhadas e o coração apertado. Ele me olhou com os olhos fundos, inchados, e me entregou um papel amassado. Era um desenho. Ele havia desenhado a si mesmo um menino de camiseta azul com olho roxo. Ao lado desse menino de olho roxo havia uma mulher de cabelo preso igual ao meu, segurando a sua mão. E em cima, numa caligrafia tremida e simples, como quem levou horas para copiar, estava escrito: Mamãe está comigo. Chorei. E quem não choraria? Chorei ali mesmo, com a pia cheia, mas o coração transbordou emoção. Porque ele mesmo sem falar, meu filho me disse tudo. Talvez tenha sido a maior homenagem que uma mãe pudesse receber. E eu recebi do Max. Naquele instante eu entendi que ele estava voltando. Ah, o campeão voltou. O campeão voltou. Ele adorava essa música. O campeão voltou. Aos poucos, fragmentado, mas de pé, ele voltou. E eu ia lutar para que ele nunca mais fosse ferido assim. A vida seguiu. E essa homenagem foi a mais importante que eu senti. A mais significativa que eu senti. Mas eu iria receber um outro telefonema da escola. E desta vez um telefonema muito pior. Nossa! Pior que aquele? Sim. Porque a van estacionou na frente da escola para apanhar as crianças. O Max entrou
e tinha mania de colar assim o rosto na janela da van. E esse menino a quem eu chamei de Ney, ele estava com os outros meninos fazendo graça. Tem gente que diz assim, entenda, faz parte, é da infância isso. É da loucura da infância. Então um menino fazendo graça para dar um susto no Max, ele vendo que o Max estava com o rosto assim colado na janela da van. Então ele rindo com os outros, ele abaixou assim na van. Sabe quando a pessoa abaixa para não ser visto assim na van? Ele foi abaixado, saiu da visão, do campo de visão de quem estava na janela. Ele saiu do campo de visão e quando ele chegou no rumo da janela que estava o Max, ele levantou a cabeça e bateu no vidro. Uou! E aquilo foi a graça. Ele começou a rir. Meu filho levou aquele susto. Ele começou a rir. Os outros meninos com ele lá fora começaram a rir também. E o Max, como o motorista não estava e o Max estava esperando que os outros entrassem, o Max ele saiu correndo da van. Ele sai correndo da van para ir atrás desse menino. E o menino correu com o grupo. Só que ele correu com o grupo e atravessou uma avenida. E o Max tentou atravessar a avenida. Foi uma moto. A batida foi com uma moto. Ele foi atropelado e atirado longe. Bateu com a cabeça no meio-fio. Quando me ligaram da escola, eles já sabiam, porque inclusive o corpinho não foi levado do lugar. Sabe quando a polícia técnica, o pessoal da polícia chegou assim e já pediu para cobrir o corpo, porque sabia o que tinha acontecido, estava aguardando a vinda agora da outra polícia, a polícia técnica, né? Eu fui comunicada da pior notícia que uma mãe pode receber na vida. Não sabemos nem como te falar. O Max foi atropelado. Não precisava dizer mais nada. A própria diretora da escola não aguentou me dar notícia. Ela passou depois do telefone para um senhor, que eu nem sei quem é, que falou por ela. Talvez da polícia. E esse senhor, ele pegou pela metade o assunto, aí ele me falou direto para mim. O corpo ainda tá aqui. Quando ele falou o corpo ainda tá aqui, a ficha acabou de cair para mim. Foi muito difícil. Muito difícil. E eu não desejo que eu passei a pior das inimigas, se houvesse. Mas eu não tenho. Mas não desejaria nem para essa inimiga imaginária. O velório foi muito triste. Muito triste. O corpo chegou àquela capela às 3 horas da manhã, não sei por que demorou tanto. Chovia fino, o céu parecia chorar comigo. O caixão era pequeno demais e branco, quase frágil, como se quisesse esconder a brutalidade da partida. Levei o caderno de desenho dele e coloquei ao lado. Também pus o lápis azul que ele mais gostava.
Eu pus o lápis azul dentro do caixão e um bilhete meu escrito com mão tremida. Você sempre foi a minha luz no silêncio, agora é a minha estrela. A professora Karina foi uma das primeiras a chegar. Vinha de preto, mas com os olhos vermelhos e os passos lentos, como se as pernas tivessem pesando tonelada. Me abraçou forte, em silêncio, e depois sussurrou. Ele me ensinou mais do que todos os livros de pedagogia juntos. Juro por Deus. A diretora veio também carregando flores, chorava abertamente. Atrás dela, todos os alunos da turma, crianças de 10, crianças de 11, de 12. De 12 eram raras, com olhares perdidos, alguns com cartinha nas mãos. Um deles me deu uma folha com um desenho de Max segurando uma estrela e um lápis. A gente nunca vai esquecer dele, tia Marina, disse baixinho. Quando eu vi, chegou o neguinho do beco com o Ney. Eles não vão entrar aqui. Foi a minha primeira reação. Eles não vão entrar aqui. Eles não vão entrar aqui. E a professora Karina me segurou e falou no meu ouvido. Isso não vai resolver. Marina, isso não vai resolver. Ele também é um menino. Só um menino. Por favor. Ela falou assim e nessa hora eu olhei para o caixão do Max. Muita gente talvez não vai acreditar. Mas sabe quando você olha a pessoa morta no caixão e parece que ela abre assim os olhos e parece que abre um sorriso? Eu vi isso. Até hoje, às vezes eu paro e duvido da minha própria visão, mas eu vi. Meu filho abriu assim um pouco os olhos e abriu um sorriso. Parecia endossar tudo que a professora me havia dito. Ele é só uma criança. Não faz isso, Marina. E naquela abertura de olhos que eu vi do meu filho, aquele sorriso que eu vi, eu sabia que meu filho nunca falou, nunca. Ele era silencioso. Então eu entendia cada gesto do meu filho. Eu entendia cada comunicação do meu filho. E obviamente ele estava morto. Já quando vivo não havia palavras e não precisou de palavra. As palavras não foram necessárias. Eu havia compreendido. Ele estava pedindo para eu receber, sim, o Ney e o pai. Então, eu fiz assim para o meu filho com a cabeça. Certo, Max. A professora até assustou. Ela estava do meu lado, junto comigo. Como se eu estivesse conversando com ele e eu estava. Eu falei, certo, Max. Ela falou, certo o quê? Karina, ele pediu. Ele pediu para eu receber o Ney e o pai dele. Ela olhou assim para o Max e olhou para mim. E não sei se entendeu. Eles entraram, menino, pai, veio apertar a minha mão. Meus sentimentos.
perdoa lá aquele dia. Eu também sou pai, tava sem cabeça. Eu imagino o que você tá sentindo. O pai dele veio? Não. Ele tá morando nos Estados Unidos. Não dá tempo de chegar até o sepultamento. Ah, cada pai, né? Mas eu tô aqui, viu? Se a senhora precisar de alguma coisa, tô aqui. É estranha a vida. A vida é muito estranha. Aquele que eu havia escolhido para me casar com ele e que por um acaso acabou sendo o pai do Max não estava lá, porque estava morando nos Estados Unidos. Mas o neguinho do beco, pai do Ney, que naquele dia do nosso encontro eu vi como um... Desculpa. Aí está o preconceito. Eu vi como bandido. Ele estava lá. E me ofereceu os préstimos dele. Essa é a história. Sabe, Paulinho? Essa é a história que eu queria contar. Hoje eu falo em escolas, falo em grupos de apoio, de eventos de inclusão. Eu conto a história do Max hoje para quem quiser ouvir. Até para quem não quer. Porque meu filho, que viveu em silêncio, merece ser lembrado em voz alta. Max foi o meu maior professor. Ele me ensinou que amor é uma coisa que não precisa ser dita, mas expressada através dos nossos gestos. Ele me ensinou que amar alguém é entender a linguagem do olhar, do toque, da ausência de palavras. Ele me mostrou que coragem não faz barulho. Ele apenas... Ou a coragem, ela apenas insiste em existir. Às vezes eu sento sozinha na cama e relembro os abraços dele. Aquele silêncio, quando ele não precisava dizer nada. E eu sussurro como fazia todos os dias antes da aula. Mamãe está aqui, filho. Porque mesmo sem ele aqui, eu ainda estou aqui. Por ele. É por ele e por todas as crianças como ele. Eu sou uma defensora dessas crianças especiais. E especiais mesmo em todos os aspectos e sentidos. Espectro autista. Independente do grau, todos merecem uma atenção especial. Meu nome é Marina Benedita Montes. E uma história que eu vou carregar comigo por toda a vida. Guys my age laugh at my jokes, treat me like one of the bros. Think I'm cool but they would never date me. 'Cause girls my age have tiny waists, skin tight tan and baby faces, dance at the bar like no one's watching. And I'm just a flower on the wall, not someone you'd ever fall for. But in a couple weeks, you look at me when I get pretty. Bom dia, Rádio Capital.
Bom dia, Paulinho Boa Pessoa. Aqui é o Bom dia. Washington Ô, Santos, seu Washington, amigo. e aí? Nossa, que história linda. Nossa, o amor de mãe. O amor de mãe que não é somente palavras, mas é em gestos e palavras. É um amor em gestos, um amor concreto. História muito linda desse menino. Nossa, me apaixonei por essa história, Paulinho. Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Que história linda. Parabéns, mamãe. Que a senhora é um exemplo de vida, um exemplo a ser seguido. Como diz aquela música, que mãe permanece indiferente ao filho, que mãe não se preocupa com sua dor. Verdade, Washington. Ô, meu amigo Ô, filósofo. Paulinho Boa Pessoa, tô até emocionado aqui. Ô, Em primeiro Dirceu. lugar, É. quero dar parabéns pra essa mãe aí. Uma mãe guerreira Guerreira mesmo. que nunca desistiu do seu filho. Essa é uma guerreira. Agora, Paulinho, É. esse pai desse moleque que fez essa maldade com essa criança aí, devia ter educado a criança melhor, né? Mas é assim, a vida, né? Uns é bom demais, outros... A educação assim vem do berço, né, Paulinho? Verdade. Mas Deus abençoe ela, viu, Paulinho? Deus abençoe ela. Hoje ela tá fazendo as coisas que tem que fazer, né? E é assim a vida, né, Paulinho? Tem razão. Que Deus abençoe todos nós.